que vão convivendo, vão aprendendo, vão sendo formadas em culturas de ódio, sem volta. É por isso que você vê em alguns países crianças que não têm condições ainda de ter uma ideologia política formada, com fuzis na mão, xingando os outros povos e dizendo que vai matar, que vai matar. O que ela aprendeu foi um ódio que ela precisa ter. Um ressentimento de décadas. O ódio coletivo, ele se perpetua. De pai para filho, de geração para geração. Então, o que Obadias nos lembra é que nós precisamos tratar o ódio no nosso coração, o ressentimento, antes que esse ódio e ressentimento nos domine. O ódio dos edomitas contra os israelitas, ele não foi refreado quando? Quando era algo individual entre dois irmãos. Os pais, por terem preferências, não souberam administrar o ódio que existia entre os dois. E o negócio tomou proporções enormes. O mesmo aconteceu lá com Caim. Ele não segurou o ódio, ele deixou-se dominar pelo ódio, deixou que o ódio corresse solto no seu coração e ele foi lá e assassinou seu irmão. Então, gente, numa cultura de ódio, o ressentimento ele vai sendo alimentado a cada ato de vingança. A palavra ressentimento significa sentir de novo. Alguém já disse que o ódio ou o ressentimento é como aquela ferida, quando você cai e arranha a pele, e aí está criando aquela casquinha para sarar, você vai lá e tira de novo. Sempre que está criando a casquinha, você vai lá e tira de novo. Não sara nunca. Porque na lei da vingança não existe o final do jogo. Lei da vingança não tem fim de jogo. Israelenses e palestinos brigam até hoje, porque ninguém quer romper aquele ciclo de vingança. Você já imaginou se os judeus resolvessem se vingar dos alemães hoje? Por causa daquilo que aconteceu no Holocausto? Amanhã, os filhos desses alemães irão desejar se vingar dos judeus que maltrataram seus pais hoje. Ou seja, vai ser a vingança feita aos vingadores. Onde não existe perdão, alguém disse, existe uma lei newtoniana em jogo. Como assim? Para cada atrocidade tem de haver uma atrocidade igual e oposta. É a lei do ódio. Um camarada chamado Lewis Smith, ele disse assim: a vingança é uma paixão de acerto de contas. É um desejo ardente de devolver tanto sofrimento quanto alguém lhe infligiu. O problema com ela é que nunca alcança o que deseja, nunca chega ao empate, a justiça nunca acontece, a reação em cadeia iniciada por cada ato de vingança sempre segue o seu curso desimpedida. Ela amarra ambos, o injuriado e o injuriador, a uma escada rolante de sofrimento. Ambos são impedidos de prosseguir na escada quando se exige paridade, e a escada não para nunca, nunca deixa ninguém descer. Então, essa questão de alimentar o ódio e não perdoar o ofensor é uma questão seríssima na palavra de Deus. Você lê os evangelhos e você vai ver que as parábolas de Jesus, a maior parte das parábolas de Jesus falam de quê? De um Deus extremamente ofendido
que toma iniciativa na direção do ofensor e demonstra graça. Pode observar. É um pai ofendido que corre para abraçar o filho que o ofendeu. É um senhor que cancela uma dívida enorme, grande demais, para o servo reembolsar. É um empregador que paga aos trabalhadores da 11ª hora o mesmo que pagou ao pessoal da primeira hora. É um anfitrião que sai pelas estradas e pelos caminhos à procura de gente, de convidados que não merece o banquete. É o que Jesus está nos dizendo, olha, ninguém foi mais ofendido que Deus. E mesmo assim, ele vem na direção do ofensor e oferece graça. Olha para a história de José. Mesmo sendo ofendido, é José que toma a iniciativa de acabar com aqueles anos de ódio e de ressentimento. José rompe aquilo que alguns teólogos vão chamar de ciclo da não graça. Ou seja, o sentimento de que é necessário o revide, o acerto de contas. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, verso 20, não paguem o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. Você vence o mal fazendo o bem, porque se você retribuir o mal com o mal, o que acontece é esse ciclo de vingança que não acaba nunca. Gandhi, ele tem um pensamento que diz que se todos seguirem o princípio do olho por olho, no final todo mundo acaba cego. Então, Obadias nos lembra disso. Uma cultura de ódio alimenta e enrijece ressentimento. Então, cuidado com os ódios e os ressentimentos as amarguras que nós nutrimos no coração. Segundo e penúltimo lugar, é muito perigoso. Preste atenção nesse aqui, hein? Muita atenção nesse daqui. É muito perigoso nós nos agradarmos com o tropeço do povo de Deus. Se um servo de Deus cair, não se alegre. Falei que Caio Fábio ia cair. Quantas pessoas ao redor desse Brasil se alegraram com a queda de Caio Fábio? Por aí mais, tantos outros. O profeta diz assim: tu não devias, Deus falando para Edom, não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Gente, na verdade, celebrar o mal sobre qualquer pessoa, mesmo que não seja povo de Deus, isso é sintoma de que as coisas não vão bem em nós. O que nós devemos ter pelas pessoas é compaixão. Geralmente, quando nos alegramos com o tropeço do nosso irmão, é muito provável de que isso seja sinal de orgulho ferido, de ressentimento aberto. Então, Obadias, ele nos lembra que é muito perigoso nos agradarmos com o tropeço do povo de Deus. E mais, é um mau negócio. Cuidado, é um mau negócio você se interpor, você colocar tropeço no caminho do povo de Deus. Aqui nós temos uma boa razão pela qual nós devemos temer a injúria, o escárnio e a alegria com o mal do povo de Deus.
Quando você ouvir uma notícia de um servo de Deus, de um irmão, de alguém que é filho de Deus, ruim, não dê aquele sorrisinho de canto de boca. Isso é perigoso. Não devias ter olhado com prazer para o seu mal. Celebraram com escárnio, ajudaram o inimigo, tomaram posse da terra e enfrentaram o juízo de Deus. Jeremias, ele avisa aos habitantes de Edom, dizendo assim, olha, o cálice, Lamentações 4:21, o cálice também passará por ti. Por fim, em penúltimo lugar, é muito perigoso nos deixarmos dominar pelo orgulho. Falando sobre os pecados de Edom, nós lemos, né? Jeremias, ele diz, a soberba do teu coração te enganou. Tu que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. A Bíblia diz, gente, que é muito pequena a distância entre o quê? A soberba e a ruína. A soberba e a ruína é muito distância. Quem diz isso é Provérbios 16. Ele diz, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Gente, se existe um pecado na Bíblia que é tratado com severidade, esse pecado é o orgulho. Esse é Edom é um monumento da forma como Deus trata a soberba. Preste atenção nisso. Vocês querem ver como que Deus trata a arrogância e a soberba? Olha para Edom. Olha como. Quem viaja nos dias de hoje pelas terras, lá onde a cidade de Edom foi edificada, sabe o que você pode ver lá? Ruínas. As ruínas estão lá até hoje, como um memorial eterno. Se você for viajar lá para Israel, para aquelas bandas de lá, e tiver um pacote, já ouvi falar que tem, eles passam pelas ruínas de Edom. Está lá até hoje. 300 cidades destruídas, em completa ruína. E um detalhe interessantíssimo, não existe nenhuma informação sobre este povo depois que eles caíram. A memória foi completamente apagada. A profecia de que Deus ia trazer severo juízo sobre o orgulho de Edom se cumpriu. Então não se esqueça disso. Mais uma vez nós somos admoestados por essa questão. Se existe um pecado na Bíblia que Deus trata com severidade, esse pecado é o orgulho. E por fim, agora por fim, de verdade, o reino do Senhor, ele será vitorioso. Este é o âmago da mensagem de Obadias. O reino do Senhor será vitorioso. Se você observar, olha como que Obadias termina a sua profecia. Ele diz, o reino será do Senhor. O livro de Apocalipse nos mostra que o reino de Deus, ele será vitorioso. Escrevendo aos crentes de Corinto, Paulo diz assim, depois virá o fim, quando o Filho entregar o reino ao Pai, e tiver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
Hoje pela manhã vocês estudaram, né, na EBD, sobre escatologia. Existem diversas correntes sobre como será o fim dos tempos. Diversos tipos de pensamento. Mas todas elas são unânimes em dizer uma coisa. No final, Deus reinará. No final, toda oposição será desfeita. No final, todo orgulho, toda arrogância vai ser tombado por terra. No final, diz Paulo lá em Filipenses, todo joelho se dobrará. Os orgulhosos, como os edomitas, tombarão. E o reino de Deus prevalecerá. Por isso que, como diz o hino, vencendo, vem Jesus. Até aquele grande dia em que nenhuma oposição mais existirá ao reino de Deus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse momento cantando, para depois passarmos à nossa assembleia. Amém.